Gente, alguém tem dúvida em relação à comparação de números inteiros? Se alguém tem dúvida em relação a esse assunto, preste atenção nessa aulazinha aqui, ó. Simples. Eu tenho aqui os símbolos maior e menor, certo? A maior dificuldade da vida dos alunos é usar esse símbolo maior e menor. Então, a gente vai ver o quê? Comparação de números inteiros. Para a gente comparar dois números inteiros, eu vou colocar aqui. Eu tenho aqui o número A e o número B. Eu tenho duas relações. Eu tenho a relação de igualdade e a relação de desigualdade. Aqui eu digo que A é igual a B e digo que A é diferente de B. Quando eu digo que A é diferente de B, eu tenho duas situações. Ou A é maior que B, ou o A é menor que B. Professora, mas qual é o maior e qual é o menor? Como é que eu vou saber qual é o maior e qual é o menor? Essa é a dúvida de muitos alunos. Então, a gente vai ver alguns exemplos para esclarecer isso melhor, certo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, 0 e 1. Quando eu vou comparar dois números, que um deles é 0, o 0 ele vai ser sempre menor que um número positivo. Então, eu tenho aqui o 0 menor que 1. Eu vou colocar o quê, ó? 0 menor que 1. Gente, essa pontinha, ela vai sempre ficar para o lado menor. E essa abertura vai sempre ficar para o lado do número maior. Então, 0 é menor, ó, pontinha para o menor. 0 é menor que 1. Eu tenho aqui, ó, eu vou comparar 1 e o 0. Presta atenção agora. 1 e 0. Qual é o maior? O 0 ou 1? Eu falei para vocês que o 0 é sempre menor que um número positivo. Então, eu quero dizer que 1 é maior que 0. A abertura vai ficar para o lado do número maior e a pontinha para o lado do número menor. Então, 1 é maior que 0. Se eu for comparar dois números positivos, eu tenho aqui o 1 e eu tenho aqui o 10. Dois números positivos, o maior é o que tem maior valor absoluto. Então, aqui o maior valor absoluto é 10, a abertura vai ficar para o lado de quem? Para o lado do 10. Então, a gente só faz isso, ó. 1 é menor que 10, certo? Eu tenho agora aqui um número negativo e eu tenho um número positivo. Todo número negativo é menor que o número positivo. Então, eu tenho, ó, menos 1 negativo e 1 positivo. O menos 1, ele vai ser menor que 1. Menos 1 menor que 1. Pontinha para o lado do número menor. Menos 1 menor que 1. E se eu for comparar dois números negativos, eu tenho aqui, ó, menos 2 e menos 30. Dois números negativos comparando. Gente, quando eu comparo dois números negativos, o menor é o que tem maior valor absoluto. O 2 e o 30. Qual o maior dos dois em valor absoluto? O maior é o 30. Mas como os dois são negativos, o 30 menos 30 é menor que menos 2. Então, entre dois números negativos, o menor é o que tem maior valor absoluto. Menos 2, ele é maior que menos 30. Então, a abertura, ó, fica para o lado do número maior. Menos 2 é maior que menos 30. Eu vou colocar mais aqui, ó. Eu tenho aqui o 0 e o menos 10. O 0, ele é sempre maior que o número negativo. Então, 0 é maior que o número negativo. Então, o que vocês têm que lembrar? Que a abertura, ela vai ficar sempre para o lado do número maior. E a pontinha fica sempre para o lado do número menor. Segue meu canal, compartilha.